Fala pessoal, tudo bem? Mais um vídeo da TV Coyote no ar, trazendo as repercussões sobre a quebra de sigilo da delação premiada do Mauro Cid, ex-ajudante de ordens do Jair Bolsonaro. Gente, o Cid ele foi preso pela primeira vez em maio de 2023, quando a Polícia Federal desencadeou uma operação contra a fraude nos cartões de vacinação do Bolsonaro e dos seus familiares. Ele não aguentou muito tempo dentro da cadeia sem abrir a boca. Em setembro, 4 meses depois, o Cid fechou a delação. O acordo de delação dele tinha regras muito claras. Do lado dele, as obrigações que ele devia seguir basicamente eram essas: contar tudo o que ele sabia a respeito dos temas investigados. Tudo. Tudo que ele sabia, tudo que ele lembrava. Não mentir, em hipótese alguma. E entregar tudo que ele tinha, que provava o que foi dito, ok? Ele também não podia falar sobre a sua delação com mais ninguém. Não podia sair por aí contando: eu falei isso no depoimento, me perguntaram isso. Afinal, uma investigação em sigilo que seria prejudicada se ele abrisse a boca de qualquer forma. Tá? E aí outras tantas regras habituais que você estabelece para um delator ter direito a esse acordo. Do outro lado, as vantagens que o Cid receberia também estavam muito bem descritas, né? Ele teria ali uma diminuição considerável na pena, os seus familiares também acabaram sendo beneficiados, e mais do que isso, o Cid estava na prisão preventiva. Quando ele fecha o acordo, as autoridades entenderam o seguinte: bom, esse cara aqui agora tá como colaborador, estamos dando a confiança para ele como colaborador. Não faz sentido manter a prisão preventiva dele, tá? Vamos deixar ele solto com algumas outras medidas cautelares. E ele é solto imediatamente quando o acordo é fechado. É solto imediatamente. Acontece que a gente teve aí algumas boas idas e vindas. A primeira delas foi em março de 2024, março do ano passado, quase um ano. No dia 22 daquele mês, a revista Veja divulgou um áudio do Mauro Cid conversando com alguma pessoa próxima e falando sobre a sua delação, fazendo uma espécie de desabafo, né? Ah, eu estou sendo coagido a dizer determinadas coisas, estão me pressionando. Ele faz críticas à Polícia Federal, ele faz críticas ao Supremo Tribunal Federal e mais ou menos tenta se limpar ali como alguém que está traindo as pessoas das quais ele era próximo e que ele está delatando. Não, eu estou entregando essas pessoas porque estão me obrigando a entregar elas, nada é verdade. A Veja divulga esse áudio e ali a situação era muito clara. Eu até gravei um vídeo. Após a audiobomba da Veja, Cid é convocado e delação pode ser anulada. Ele descumpriu a regra da delação. Não pode falar sobre ela com o mundo exterior. Mas não é assim. Acontece isso, você anula na hora. Chama ele pra falar. Inclusive porque ele fez denúncias ali. Ele fez denúncias de que a Polícia Federal estava pressionando ele. E aí ele é convocado e falou: Cid, é verdade isso que você disse no áudio? Ele diz: não, eu menti. Eu menti. E agora a gente sabe exatamente o que ele falou, tá? Já tinha meio que vazado, mas agora com a quebra de sigilo a gente sabe exatamente o que ele falou naquela ocasião. Falou o seguinte: eu fiz um desabafo. Isso se deu no momento que eu tava com problemas financeiros e familiares. Tá? Tava no aguardo de uma possível promoção na carreira militar, tava mais sensível. Tinha perdido tudo que eu tinha. Tá? Ele disse ainda que não sabia para quem tinha passado a gravação, que acreditava que tinha sido um grampo telefônico. Né, e que acredita que nenhuma pessoa próxima a ele tinha contato com jornalistas, né, então que ninguém iria enviar isso, mas ele não fazia ideia para quem tinha feito aquele desabafo, ok? E diz ainda que chutar a porta, falando besteira, dizendo coisas que não eram para ser ditas, e declarou que os amigos passaram a tratá-lo como um leproso. Disse que estava enclausurado, agoniado e que queria ter a vida de volta. Relatou que engordou mais de 10 quilos, né? Enquanto os outros todos ali, inclusive o Bolsonaro, tinham se dado bem, tinha ficado milionário e tudo mais. Foi isso que o Cid disse nessa audiência. Só que havia uma disposição grande em manter ele solto e manter o acordo vigente. Esse acordo foi mantido, eu considerei errado, manifestei isso num outro vídeo, tá? Os 3 motivos que levaram o Cid a ser preso novamente no dia 22, no outro, no dia 3 de maio, quando ele foi solto depois, ele ficou mais 2 meses na cadeia só, né? Decisão de Moraes que solta Mauro Cid e mantém delação surpreende. Eles falaram assim: não,
Ele vai voltar pra cadeia porque ele tá prejudicando as investigações soltas, é nítido. Mas não vamos, né, tanto Procuradoria-Geral da República, tanto Polícia Federal, e não fizeram pedido, e aí, obviamente, o Moraes, né, não tomou a decisão. Não vamos anular a delação, mas vamos mandar ele de volta pra cadeia. Vamos dar mais essa chance. Eu acho que ele nem teria ido pra cadeia, dada tanta boa vontade, caso ele tivesse falado pra quem mandou aquele áudio, por exemplo, tivesse sido mais transparente. Podia ser que ele não lembrasse, a gente podia, mas escuta, esse áudio vazou em março, tá? A delação começou em setembro. Os depoimentos coletados ali em novembro, dezembro. Esse áudio não fazia mais de 2, 3 meses. Ele não lembrava um áudio de 3 minutos pra quem enviou, com quem tava falando. Não deu hipótese quem poderia ser a pessoa. Pra que pessoas ele falou coisas desse teor. Então, assim, bem complicado, né? Muita cara ali até de que aquilo foi um vazamento ordenado e que ele achava que não tinha risco de voltar pra cadeia. Né? Uma forma ali de criar uma narrativa de vitimização. Tá legal? Bom... agora a gente tem mais clareza, então, sobre esse primeiro acontecimento, como que foi ali o encontro dele, o que argumentos ele utilizou depois do vazamento desse áudio. Isso só sai agora com a quebra de sigilo, tá legal? Outro ponto importantíssimo, ele disse que foi a que estava sendo pressionado. Agora a gente tem delação na íntegra. Centenas e centenas de páginas, beirando 1000 páginas. Você pode olhar tudo, não há nada ali de coação. Nenhum momento em que ele é pressionado, intimidado, induzido a falar de determinadas pessoas e não de outras. Absolutamente nenhum. Tem a íntegra dos depoimentos. A defesa dele, a defesa dos demais acusados, todos terão direito a ver os vídeos. Né? Do começo, meio e do fim, e ver tudo o que aconteceu ali. Então, enterrado, né? Bom, aí... Em novembro do ano passado, se torna público que existia aquele plano punhal verde e amarelo para matar o Lula, o Moraes e o Alckmin, tá? O Cid não tinha falado sobre esse plano. E com os materiais obtidos pela Polícia Federal, que hoje também são públicos, fica claro que ele sabia, que ele discutia sobre esse plano em conversas de WhatsApp, em conversas pelo Signal e outros aplicativos, tá? E ele descumpriu mais uma vez o acordo. Tava omitindo coisas importantíssimas, que tinham tudo a ver com as investigações. Tá? E a PF convocou ele para prestar um novo depoimento. Ele deu esse depoimento, a PF não gostou, mandou um relatório para o Alexandre de Moraes apontando omissões do Mauro Cid, descumprimentos da colaboração premiada e defendeu que o acordo fosse revogado. A Procuradoria-Geral da República chegou a pedir também que ele fosse revogado e que o Cid voltasse para a prisão. O Alexandre de Moraes, né, diante dessa solicitação da PGR da Polícia Federal, convocou uma audiência com o Cid para cerca de 2, 3 dias depois, para o dia 21 de novembro. Tá? Eu comentei sobre isso. Mauro Cid deve ser preso e sua delação deve ser anulada. Uma opinião minha que eu coloquei no título do dia 19 de novembro. As novas revelações no depoimento de Mauro Cid... Ah, não, essa aí eu já tô dando spoiler do resto de tudo que eu vou falar agora. Mas vamos lá. Bom, teve a audiência e o Moraes gostou daquela audiência. Gostou bastante daquela audiência, gostou bastante. Gostou o suficiente a ponto de falar, não tem que voltar pra cadeia, e o acordo tá mantido. E a PGR, inclusive, recuou sobre o pedido de prisão. Ficou satisfeita com o que ele disse. Aí sim eu gravei esse vídeo, tá? As novas revelações no depoimento de Mauro Cid que agradaram o Moraes e preocuparam o Bolsonaro, 21 de novembro. O que eu coloquei ali o Cid deve ter contado coisa muito grande, talvez até entregue alguma coisa, né? Pra que a sua delação não fosse anulada. Ele deve ter mostrado uma real disposição de não repetir a omissão que tinha ficado comprovada para que o Moraes não fosse adiante. Primeiro, que a PGR não fosse adiante. Tá? E vale colocar, se a delação fosse anulada tanto nessa ocasião quanto na anterior lá do áudio da Veja, gente, as informações prestadas pelo Cid, as provas entregues, poderiam ser usadas normalmente contra os outros investigados e contra ele próprio. Né? O que ia se romper, basicamente, seria o Cid perderia os benefícios e retornaria à prisão preventiva. Né? Um rompimento por descumprimento do acordo, descumprimento unilateral, é dessa forma. Tudo que ele entregou tá ali. O problema foi que ele se omitiu, perde os benefícios. É isso que estava fechado, é isso que ele assinou. É isso que está previsto na legislação. Tudo bem? Bom, de qualquer forma, agora a gente também tem um teor mais detalhado sobre o que se deu naquele dia na audiência com Alexandre de Moraes. E vejam só, me surpreendeu que as afirmações do Cid tenham agradado o Moraes. E nada ali deveria preocupar o Bolsonaro mais do que ele já tem de 1000 motivos para se preocupar nesse caso da tentativa de golpe. Cid não trouxe nada de muito novo, não.
Tá? Gente, trazendo um teor geral da audiência para vocês. O Moraes começou ali de um jeito meio duro, né, como era esperado. Ó, ele falou assim: então nós vamos começar de forma bem direta, o que caracteriza meu estilo. Eu quero fatos, por isso que eu marquei essa audiência. Eu diria que é a última chance do colaborador dizer a verdade sobre tudo. Aqui são frases que eu peguei, assim, que dão uma geral, tá? Mas você tem ali elas no meio de uma fala maior do Alexandre de Moraes. Em outro momento, a colaboração premiada, ela não pode ser seletiva e direcionada. Ela não pode ser utilizada para proteger alguns e prejudicar outros. Aqui o colaborador dá os fatos. Quem analisa quem será processado ou não é o Ministério Público. É a Procuradoria-Geral da República. Não há, na colaboração, essa ideia de que só respondo o que me perguntam. Deixando claro ali, cara, não é assim, não te perguntaram se tinha um plano pra matar o Lula, você não vai contar. A gente tá falando sobre uma tentativa de golpe, esse plano tava no meio da tentativa de golpe, né? E aí o Moraes começa dessa forma, e o Cid basicamente vai confirmando o que já se sabia através das provas, de que o plano existia, de quem tinha ciência desse plano, de que muito provavelmente o Bolsonaro teria ciência desse plano porque o Mauro Fernandes visitou ele e falou que comentou com o plano sobre ele, um vídeo que eu publiquei ontem trata sobre isso, e por aí vai, tá? E o Moraes decidiu manter a colaboração em pé, acabou optando por não revogar naquela ocasião, mesmo aí com o pedido, e a PGR recua, né, também do pedido. Mantém ali só a Polícia Federal defendendo essa tese. Certo, gente? Então a gente tem esse teor exato. Já tinha vazado uma coisa ou outra, tanto que o vídeo que eu citei pra vocês há pouco, que eu gravei lá no dia 21 de novembro, as novas revelações, já tinha ali uma coisa, né, nesse teor, mas muita incógnita. Agora a gente tem esses fatos esclarecidos. Essa delação do Cid, ela tá... Por isso que eu tô citando vídeos antigos, porque ela tá fazendo com que a gente consiga alcançar detalhes a respeito de fatos que a gente conhecia apenas na superfície. E eu acho que esse vai e vem da delação deles fica muito claro. E a moral que a gente pode tirar, olhando para essas duas ocasiões principalmente, é que existe realmente muito boa vontade por parte da Procuradoria-Geral da República, até mesmo da Polícia Federal e até mesmo do Alexandre de Moraes, em não romper a colaboração com o Cid, mesmo que isso só criasse problemas para ele próprio. Muita boa vontade, ele não entregou nada demais nessa ocasião. O nível de negligência dele no caso do áudio não era só pra voltar pra prisão, era pra perder o acordo também, certo? Teve muita boa vontade. Aí tem a manchete medíocre da Folha aqui colocando, né, que após ameaçar prender, Cid conta mais. Como se o Moraes estivesse coagindo. Eu vou te prender se você não falar o que eu quero. Irresponsável num outro patamar. É só ter a mínima cara de pau de ler direito o texto da delação, você muda completamente, você não cai nessa interpretação, tá? O Cid deveria naquela ocasião ter sido preso e ter sua colaboração anulada porque ficou comprovado que ele mentiu. Mas é lógico que ele mentiu. Existia um plano para matar Lula Moraes, descobriram isso, acharam no celular dele isso. Ele falando sobre isso. Ele não contou. Não contou. E aí, rompeu o acordo. Deram mais uma chance, e aí a única coisa que ele fez foi contar. Não tinha mesmo plano. Não, como tá no áudio do Mauro Fernandes, realmente Bolsonaro sabia. Você corre uma manchete como essa, é a coisa mais ridícula que existe, né? Mas a Folha aparentemente anda com alguma questão interna ultimamente. Bom, gente, de resto, tá? O Cid foi grampeado do dia 19 a 21 de novembro entre o relatório da Polícia Federal, não, na verdade, entre a divulgação sobre o plano para matar Lula, Moraes e Alckmin e a audiência com o Moraes. A ideia era que ele não entrasse, não fizesse contato, tentando manejar como seria esse seu depoimento, né, essa sua última chance, tá? Não foi pego nada. Tá? São essas informações reveladas sobre essas idas e vindas da delação do Cid. Espero que tenha ficado claro, gente, depois de ficar lendo esses relatórios aí, dá um cansaço. Eu não sei se eu consigo me expressar da forma mais adequada. Certo? Grande abraço a todos e até a próxima.